A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Estamos aqui mais uma vez para falar do grande amor de Jesus, da palavra de Deus, que ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Estamos aqui com o nosso convidado, o presbítero Paulo, que vai estar aqui junto com a gente, falando um pouquinho do amor de Jesus, né, irmão Paulo? A paz do Senhor, pastor missionário na Odisseia. Paz do Senhor. Estamos aqui hoje para falar do amor de Jesus Cristo, né? Aquele que foi morto, que ressuscitou e vive para a glória de Deus. Amém. Eu quero ler aqui com os irmãos a palavra qual Deus tem colocado nos nossos corações. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra para o teu coração neste momento, que se encontra no livro de 1 Reis 18, e o versículo de número 37, e eu vou estar lendo 38. Amém, o presbítero Paulo? Amém. Diz assim, ó: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó ainda lambeu a água que estava no rego. Nós estamos aqui hoje para falar para você de um grande homem de Deus, da vida de um dos maiores profetas que passou por aqui nessa terra, nos deixando exemplos tanto de sucesso como de fracasso, né, presbítero? Uma pessoa abençoada que é o profeta Elias. Amém? Amém. E quando a gente começamos a falar sobre Elias, nós aprendemos bastante sobre Elias, porque Elias mostrou para nós que podemos viver em uma sociedade corrupta e não se corromper com essa sociedade. E hoje nós vivemos em uma sociedade, um mundo cheio de pecado, mas nós temos que viver separado, missionário lá do céu. Verdade, né? E é tão interessante, igreja, que às vezes a gente quer se parecer com o mundo e nós perdemos a identidade de cristão. Nós temos que se parecer, né, presbítero, com Cristo. Temos que parecer com o nosso mestre. E não cada dia, cada vez mais, nós vamos perdendo a nossa identidade, se parecendo mais com o mundo do que com Cristo. E falar em perder a identidade, mencionar uma Odisseia, nós vemos que os profetas de Baal, eles eram profetas de Deus, mas por sentar e comer na mesa de Baal, eles deixaram de profetizar aquilo que era da parte de Deus para começar a profetizar coisa que agradava a Acabe. Exatamente. E perdeu a sua identidade de profeta do Senhor. E deixou de ser profeta de Deus para ser profeta de Baal. E é tão interessante que o presbítero Paulo falando agora me veio à cabeça, a memória, né? As 10 virgens, né, presbítero? Você vê que as 10 virgens, elas eram de semelhança bem parecidas. Elas se vestia igual. Eu acredito que os penteados eram os mesmos de noiva, eram todos parecidos. Elas estavam ali, todas tinham lamparina nas mãos. Mas a única coisa que eu acredito que faltava mesmo para as 5, que a identidade estava se afastando de Cristo, era o azeite. É o azeite. Né? E como que está o seu azeite nesse momento? Às vezes você pode estar se vestindo como crente, você pode falar como crente, você pode parecer com crente, mas você tem azeite na sua lamparina? E é uma coisa, missionário, assim, quando a gente começou a ver aqui a passagem aqui que fala sobre Elias, nós vamos ver que Elias, naquele momento, ele estava só. Deus tinha falado que tinha separado alguns profetas, mas naquele momento ele estava só. Mas Elias, mesmo ele sozinho, diante de 850 profetas, ele acreditou no Deus vivo a qual que ele servia. Nós vamos ver que ele convoca o povo para o Monte Carmelo. E ele fala para o próprio Acabe, fala assim, ó, manda os profetas de Baal lá, que o Deus que responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro.
Glória a Deus, né? Eu tô sorrindo aqui, irmão Paulo, porque eu comecei a viver esse momento, né? Hoje, quantos de nós temos a capacidade para desafiar? Nós temos medo. Ai, não vamos tocar no adultério porque nós estamos julgando. Não vamos tocar na fornicação porque nós estamos julgando. Tudo para nós é julgando, mas é a palavra que nos corrige, é a palavra que guia os nossos caminhos e é a palavra que fala com a gente. E o profeta Elias, ele não teve medo de desafiar os profetas de Baal. Então que o Senhor, presbítero, possa nos dar essa coragem, para que a gente possa ter uma ousadia para desafiar os profetas de Baal. Missionário Laodiceia, o interessante é que quando Elias chamou os profetas ao Monte Carmelo e ele deu a oportunidade para os profetas clamar o seu Deus primeiro. O interessante é que Elias, ele sabia ao Deus a qual que Elias sabia o Deus que ele serve. E quando Elias ele convocou os profetas, ele desafiou os profetas, os profetas né, que estavam ali representando o Deus Baal, sobre aquilo que eles acreditavam que Deus Baal era, sobre o Deus da tempestade, sobre o Deus do tempo. E Elias falou assim, ó, o Deus, né, que responder com fogo, né, esse é o Deus verdadeiro. O interessante é que quando ele entraria, ele falou assim, ó, por que cochilar em dois pensamentos? Se Deus é Deus, não serve. Mas se Baal for Deus, segue Baal. Exatamente. Né? O interessante é que quando ali os profetas de Baal, ele começa a sacrificar, né? Da manhã até meio-dia, né? Nós vemos que eles pulavam, nós vemos que eles se cortavam, nós vemos que e o Deus de Baal não respondia, né? Mas quando ele teve a oportunidade de Elias, eu acredito, missionário Laodiceia, que foi em poucas palavras, porque a Bíblia diz assim que Elias falou assim, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revela para esse povo que o Senhor é Deus e eu sou o teu servo. E a Bíblia fala assim que o fogo desceu do céu. E ali respondeu a oração de Elias. Foi em poucas palavras. O que eu aprendo? Que muitas das vezes não é no muito falar que será ouvido, missionário Laodiceia. Mas o mais interessante, presbítero Paulo, que eu estava lendo aqui, e está dizendo assim que o profeta Elias, ele restaurou o altar. Ele arrumou o altar. E o nosso problema dos dias de hoje é que nós estamos querendo que Deus responda com fogo em um altar que está tudo bagunçado. Um altar que as pedras estão todas fora do lugar. E vai ser como os profetas de Baal. Deus nunca vai responder com fogo. Deus, ele é um Deus de detalhes. Deus, ele é um Deus dos mínimos detalhes que você imaginar. Então hoje o Senhor, ele está falando com a gente. Vamos consertar o nosso altar. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. E aí então nós vamos poder dizer como o profeta Elias. E é tão interessante que eu estava lendo aqui, ele disse assim, ó, ajunte-se a mim, venha até aqui a mim. E nós às vezes estamos com o nosso altar tão bagunçado, com as coisas tão fora de lugar, né? Não estou querendo criticar, presbítero Paulo, mas quantos missionários que não pode receber ninguém porque está com depressão? Se tranca no quarto e quando alguém bate a campainha ou chama no WhatsApp, ai, eu não quero ver ninguém hoje. Hoje eu não estou aqui para ninguém. Eu acredito fielmente que tem alguma coisa errada. Porque o profeta Elias, ele disse, se ajunte aqui a mim, venha até aqui a mim. E quando as pessoas chegou até ele reparou o altar, ele consertou o altar. E aí então ele clamou, como o presbítero disse, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel respondesse com fogo. Né? Glória a Deus. E é mais interessante ainda, que a água naquela época, né, presbítero, era tudo o que aquele povo tinha de mais valioso. E tem pessoas hoje querendo colocar coisas sem valor no altar. Não é como hoje você abre a sua torneira, abre o seu chuveiro e tem água. Não.
A água, eles guardavam em reservatórios. A água era algo muito importante. Sabe o que Elias falou, presbítero? Traga as talhas de água. Traga o que vocês têm de mais importante. É isso que Deus quer no nosso altar. Deus quer no nosso altar algo que custe para nós. Você quer colocar no altar algo que não tem nenhum valor para você. E é por isso que Deus não está respondendo com fogo. Mas no momento que a gente aprender a trazer essas talhas de água e colocar sobre o altar e molhou todo o altar, né? Eu acredito que foi como álcool, né, presbítero? Como álcool, como gasolina. E no momento que Elias orou, que o profeta orou, Deus mandou fogo. E tudo ali pegou fogo e foi para a honra e para a glória do nosso Deus. Isso não é Laodiceia. E nós não podemos deixar de falar que fazia 3 anos que não chovia. Verdade. 3 anos que estava em seca, né? E ele pediu para colocar água. Quando eu li esse versículo do 30, que a missionária Laodiceia ela acabou de dizer, que diz assim, ó, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou. Eu lembrei de Tiago em Laodiceia, quando ele falou assim, ó, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Eu lembrei de Tiago. E quando eu acredito que Elias fez um convite, falou assim, ó, chegai-vos a mim, e quando o povo chegou perto de Deus. E o interessante é que quando Elias, ele ora a Deus e Deus responde, o povo começa a dizer assim, ó, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? E que nós também viemos a dizer essas palavras, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Porque eu, como ministro da palavra do Senhor, como obreiro da casa do Senhor, eu tenho que acreditar e crer naquilo que Deus ele pode fazer. Eu tenho que andar na contramão, missionário Laodiceia, daquilo que o mundo está apresentando. Né? Nós estamos vendo o mundo com medo, nós estamos vendo aí as pessoas cada vez mais, missionário Laodiceia, se prostrando diante da dificuldade, e nós aprendemos que aquilo que nós se prostramos é o nosso Senhor. Se nós estamos se prostrando diante da dificuldade, a dificuldade está sendo o nosso Deus. Verdade. Se Elias tivesse prostrado diante da dificuldade, 3 anos de seca, aquele ano de seca ia ser o Deus de Elias. Mas de Elias serviu um Deus vivo, a qual que eu e você nós servimos. E no meio dessa dificuldade que nós estamos vivendo, no meio dessa prova, no meio dessa epidemia, eu e você nós temos que fazer a diferença. Se 450 profetas do Senhor, eles voltaram para trás, mas eu e você nós temos que fazer a diferença. Se 450 profetas do Senhor, eles voltaram, perderam a sua identidade, como muitos hoje, missionário Laodiceia, perderam sua identidade. Eu acredito, missionário Laodiceia, que muitos hoje não podem falar que nem Pedro e João falou para aquele paralítico, olha para mim, né? Olha para mim, porque em tempo de dificuldade, nós vimos pastores, pregadores, a qual que falou que Deus, Ele era a vida, que Deus era a cura. Nesse tempo que nós estamos vivendo de epidemia, Ele se retrocedeu para trás, né? Perdeu a sua identidade. E eu quero frisar aqui, presbítero, que a palavra do Senhor está nos dizendo que Elias matou todos os profetas de Baal. Então, às vezes, você está recuando e você aí está desanimando, está achando que Deus mudou, está achando que Deus não é o mesmo. O caminho que você está indo é o caminho da morte. Então, tome muito cuidado, porque Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Deus ainda responde ao altar com fogo. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. E se a dúvida tem entrado no seu coração, tome muito cuidado, profeta. Porque o caminho da dúvida, o caminho do desespero, é o caminho da morte. E nós estamos aqui para dizer para você, ainda há tempo de você voltar para a palavra de Deus. Ainda há tempo de você se voltar para Jesus e reconhecer os seus erros e entender que Deus ainda é o mesmo. Que Deus não mudou, né? Em Provérbios, o missionário Laodiceia diz assim, ó, há caminho para um homem que parece ser bom,
mas o seu final é caminho de morte. Ali Elias, quando Elias ali no versículo 21 do capítulo 18, ele fala assim, ó, por que cochear em dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal, mas se Deus é o Senhor, sirva Deus. Ele estava dando uma oportunidade para aqueles profetas retornar. É que nem a senhora acabou de dizer, missionária Laodiceia. Hoje nós podemos rever os nossos erros e voltar para o Senhor, né? O Senhor Jesus, ele nos dá essa oportunidade. O Senhor Jesus, ele nos chama, ele faz um convite para mim e para você. E o convite nessa noite, nessa tarde, é essa para mim e para você, né? Por que cochilares em dois pensamentos? Por que dúvida no seu coração? Por que abandonaste aquilo que Deus colocou na tua mão? Através dessa dificuldade, levanta-te, né? Come e bebe, porque longa é sua caminhada nessa jornada. Come e bebe, porque longa é sua caminhada. Não é tempo de parar. Eu, melhor dizendo, nunca ouvi Jesus falar que é tempo de parar. Não é tempo de parar. O momento da igreja parar, Laodiceia, vai ser no dia do arrebatamento. A igreja sim vai parar. Mas quando nós estiver aqui na terra, a Bíblia fala assim, ó, pregar em tempo e fora de tempo, né? Então a Bíblia diz assim, ó, ide ao todo mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. Então não há momento de você parar, meu amado. Se você colocou a mão no arado, né, se levanta hoje, né? Faz como Elias, né? Se muitos parou, se muitos voltou, né? Mas não faz como ele, se levanta, né? Faz a diferença no meio da nossa sociedade, no meio dessa crise que nós estamos vivendo. Não uma crise financeira que eu estou falando, Laodiceia, porque a igreja vem vivendo uma crise espiritualmente, né? E a gente não estamos comentando sobre essa crise. A vez nós falamos da crise financeiramente, que loja fechou, que empresa fechou, mas nós deixamos de comentar essa crise espiritual que nós estamos vivendo. E uma certa vez, presbítero, eu estava lá na congregação e eu estava assim tão cabisbaixa e tão desanimada, para você ver como que Deus ele fala com o ser humano, né? Daí eu estava lá e perguntando para Deus, falando, Deus, como que eu vou vencer? Talvez você aí está perguntando como que você vai vencer. E logo entrou uma pessoa que louvava a Deus e ele entrou louvando a Deus, dizendo, sem intimidade comigo, você não vai conseguir. Sem dobrar os seus joelhos, sem me buscar pelas madrugadas, você não vai conseguir. Na hora que ele louvor, ele entrou no meu coração. E o Senhor está respondendo alguém lá do outro lado, que está perguntando, como que eu vou fazer para vencer essa crise espiritual? Como que eu vou fazer para vencer esse desânimo espiritual? Deus está dizendo para você hoje, sem intimidade com Ele, você não vai conseguir. Você precisa acordar pelas madrugadas, você precisa jejuar, você precisa buscar mais. Você não pode estar satisfeito com o seu grau de adoração a Cristo. Nós temos sempre que procurar uma melhora. Nós sempre temos que procurar o primeiro amor, aonde a gente caiu e a gente procurar se levantar. Amém? Amém. Glória a Deus, glória né? a Deus. Palavra maravilhosa. E nós queremos terminar por aqui, deixando essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Se levanta, se coloca de pé, para que você possa estar sempre pronto a desafiar os profetas de Baal. Né? É o que Deus está precisando, né, presbítero? Verdade. De profetas como o profeta Elias, para desafiar os profetas de Baal. Deus abençoe sua vida, presbítero Paulo. Amém, missionária Laodiceia. Sempre aqui, né, nos atendendo com muito carinho. Amém. É um prazer estar aqui, missionária Laodiceia, com a irmã, né? Missionária Laodiceia, eu queria pedir uma liberdade para a senhora, para mim já desejar já um feliz Dia dos Pais, né? Amanhã é o Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais, para todos que vão ouvir nessa gravação, esse vídeo, e também para os pais da Nascente do Belém, também para a Igreja Nascente do Belém, como daqui da cidade de Limeira, Laodiceia, como também da cidade de Sorocaba também. Que Deus abençoe a todos os pais, em nome de Jesus. Amém. E já pegando também a liberdade aqui do presbítero Paulo, desejando um feliz Dia dos Pais pro pai dos meus filhos, que é o Sérgio, o pastor Sérgio, e também o meu paizinho, o Benjamin.
Deus abençoe a vida de vocês e que vocês representem a todos os pais com muita saúde, com muitas bênçãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?